Olá, como vai? A partir de agora você está convidado a participar de um bate-papo revelador sobre uma das ciências mais antigas da humanidade. A filosofia pode parecer um assunto difícil, mas na prática, todas as questões já levantadas pelos grandes pensadores têm tudo a ver com o seu cotidiano. Você quer ver? Neste primeiro programa da coleção Filosofia Descomplicada, você vai descobrir o que disseram alguns dos maiores filósofos da história sobre temas recorrentes e até polêmicos nas nossas vidas: a fé e a espiritualidade, o amor e o sucesso profissional. Para isso, convidamos a filósofa clínica Mônica Ayub, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos e sócia fundadora da Associação Nacional dos Filósofos Clínicos. Olá, Mônica, tudo bom? Vamos ao nosso bate-papo, então. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre os temas, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o modo como a filosofia enxerga o nosso dia a dia. Bem, a filosofia surge a partir das questões do dia a dia, né? Os filósofos, desde a origem da filosofia, na origem tentava se responder, antes, né, de surgir a filosofia, tentava se responder às questões a partir dos deuses, né, lá da mitologia. Então, a vontade do Deus, como eu resolvo o problema? Eu vou fazer um culto ao Deus, um sacrifício ao Deus. E a filosofia surge numa tentativa do ser humano trazer para si essa responsabilidade por lidar com as suas questões, por responder às suas questões, por resolver os seus problemas. Então, desde a origem, a filosofia se vincula diretamente às questões do cotidiano, os problemas da sociedade, da vida, né? E continua sendo isso, né? O papel do filósofo hoje é olhar para essas formas constituídas na nossa sociedade, como nós vivemos, como nós pensamos, e pensar, né, a partir dos problemas que surgem, investigar quais são as possibilidades existentes. Às vezes, nós nem nos damos conta de determinados problemas, de onde eles vêm, porque nós estamos tão presos nos automatismos, né, numa vida que se reproduz automaticamente, mecanicamente. Então, esse olhar um pouco mais profundo, o olhar do contexto, um olhar tentando entender como as coisas se constituem, a gênese, nos permite rever as nossas formas de vida, né? E, com isso, encontrar outras possibilidades, outras maneiras, né, de vivermos, sentirmos, pensarmos. Fé e espiritualidade. Esse assunto já foi debatido por muitos dos principais filósofos que nós conhecemos. Você acha, Mônica, que é possível ou necessário se relacionar com Deus em plena pós-modernidade? Quer dizer, como a religião e a fé podem fazer parte ou se tornam importantes em nosso dia a dia? É interessante, né? Porque essa discussão fé e razão e a discussão sobre a fé na filosofia é uma discussão própria do período medieval, começa ali, né, na patrística, tentando encontrar as relações do homem com Deus, depois no período da escolástica, tentando conciliar fé e razão, né? E na modernidade, dadas as questões políticas, econômicas, isso se modifica um pouco, né? Então, nós temos aí outras questões do conhecimento, da ciência. Hoje, é interessante que continua sendo uma questão, né, da filosofia, a espiritualidade, a fé, mas de uma maneira diferente, né? Nós tivemos, por exemplo, ano passado, ano retrasado, vários filósofos discutindo a questão do ateísmo, né? Então, a partir, por exemplo, do texto do Richard Dawkins, Deus, um delírio, né? Então, o que é isto? E as pessoas discutindo o que é isto, né? Se ser ateu é uma opção hoje, ter uma religião, como nós trabalhamos a nossa fé, ao mesmo tempo em que nós temos grupos tentando trabalhar as questões da fé e da espiritualidade para mostrar que elas são apenas questões dos nossos mecanismos orgânicos, cerebrais, uma cultura que nós criamos, como o Daniel Dennett fala
dos memes, né, partindo lá do Richard Dawkins, então todo um contexto cultural, uma herança cultural que temos e vamos reproduzindo isso, vamos, né, replicando isso. Nós temos outros grupos tentando mostrar na própria constituição desse orgânico aí a necessidade da fé. É algo que, por mais que nós tenhamos pesquisado durante a história da humanidade, nós não temos uma resposta, né? Então, não podemos dizer, olha, existe um Deus, não existe um Deus, mas nós nos relacionamos com isso de alguma maneira, com essa questão, e é uma questão que é extremamente interessante, porque ela tem implicações diretas na vida das pessoas. Eu diria que para algumas pessoas a religião é algo fantástico. Sabe por quê? Porque torna essas pessoas melhores, essas pessoas buscam formas de vida melhores, fazem coisas boas em nome da sua fé. Para outras pessoas pode ser algo terrível, porque elas fazem uso disso justamente para fazer o processo inverso, né? E criam problemas para si mesmos, para os outros. Do ponto de vista da filosofia, nós não temos uma resposta, é isto ou aquilo. Temos filósofos ateus, temos filósofos de todas as religiões, temos, né, enfim, vários que discutiram sobre as mais diversas perspectivas, então muitas formas, mas nenhuma resposta. Por que então você acha que hoje em dia ainda existe a ideia de que as pessoas mais religiosas ou espiritualizadas, digamos assim, são menos instruídas? Razão e fé, né, não podem caminhar juntas, então. O que você acha? É interessante isso, porque é como se nós tivéssemos que fazer uma separação, né? De um lado, a ciência, a reflexão, a razão, de outro, a fé, a espiritualidade. Há muitas formas de desenvolver a sua espiritualidade. Eu vejo no consultório de filosofia clínica algumas pessoas que trabalham a sua espiritualidade através da estética, através da arte, né? E aí elas têm esse encontro com o transcendente. Outras pessoas que fazem isso a partir das suas relações com as outras pessoas. Outras pessoas que precisam de um espaço, um templo, né, uma igreja, ou precisam de um grupo, pessoas com quem elas possam partilhar isso, né, e fazer trabalho juntas, e aí é algo mais de ação e não de contemplação. Enfim, existem formas diferentes de se viver essa espiritualidade, e que é um pouco diferente, né? A questão da espiritualidade e a questão da religião, né? Pensando a religião nesse religar com algo transcendente, a espiritualidade também, mas a religião acaba tendo esse contexto social, acaba tendo essa questão institucional que... Meio filantropia, assim, meio... Talvez filantropia, mas de congregar, de reunir as pessoas em torno de, enquanto... Por outro lado, muitos vivem essa espiritualidade sem necessidade desses grupos, né? Então, para que isso? Qual a necessidade disso? Isso, cada um tem uma resposta muito diferente, né? Então, algumas pessoas necessitam realmente disso. Talvez por uma formação cultural, porque cresceram vivendo isso. Outras simplesmente porque descobriram que tem em si, né, uma necessidade de ir além disso que está aqui. Talvez porque não encontremos respostas para sentido da vida, significados maiores no nosso próprio cotidiano. Uhum. Pegando esse gancho que você acabou de dizer, de ir mais além, muitas pessoas transitam por diversas religiões, né? E acabam não parando em nenhuma. Sim. Então a religião hoje, ela está mais descartável? A gente pode dizer isso? Eu não sei se descartável. Nós tivemos um longo período de religiões que acabaram se tornando religiões oficiais, né? E uma junção muito forte, que não me parece muito interessante, entre a religião e as questões do poder, as questões políticas, né? Hoje isso não é tão forte, ainda existe, né? E ainda tem o seu peso,
mas essa busca, muitas vezes, faz com que as pessoas, essa busca de algo mais, né, faz com que as pessoas comecem a procurar, né, e aquele grupo ao qual eu pertenço não está respondendo às minhas questões, então eu vou em busca de outros, né, e é muito comum isso. Ou mesmo situações em que as pessoas encontram algo aqui, e é muito comum esse sincretismo, né, no nosso país, e a pessoa, olha, eu vou aqui à igreja, e essa igreja de alguma maneira responde algumas necessidades, mas eu preciso também de outras coisas, então eu vou no terreiro, então eu vou no... né, e permeia tudo isso uma única coisa, que é essa busca pelo transcendente, pela espiritualidade, sem se fixar, né? Não sei se dá para a gente dizer, descartável, na medida em que as pessoas estão nessa busca, nessa construção. E o interessante é que isso acaba fazendo com que as instituições precisem rever as suas formas, né? E, pera lá, o que está faltando aqui, né? Isso, por que as pessoas não estão vindo aqui? Né? Por que as pessoas estão procurando outras coisas? O que elas estão procurando? Então, talvez se as instituições tivessem um pouco mais de flexibilidade, né, e ouvissem mais aquilo que essas pessoas buscam, talvez elas pudessem trabalhar um pouco melhor, né, como organizar essas pessoas. Se adequar, talvez, nas necessidades. Sem necessariamente romper com os seus princípios fundamentais, é claro, né, mas há elementos que são possíveis de serem trabalhados. Talvez por isso que, nas últimas décadas, as pessoas têm buscado mais atividades que as coloquem em contato com essa espiritualidade. Você acha que essa procura, como explicar essa procura? Se nós fizermos uma leitura de como a nossa sociedade se organiza, essa vida tão agitada, tão corrida, aquela coisa que você levanta, você vai trabalhar e você tem as contas a pagar e você só tem problemas. Então, olha, acho que eu preciso de alguma coisa que me dê um alívio, que me dê um momento de ficar comigo mesmo, algo que me crie uma esperança. Marx, por exemplo, colocava a religião como o ópio do povo, né? Então, para algumas pessoas é um momento de alienação, sim. É um momento de sair de si, esquecer de si e, né, se recolher. Não que isso seja necessariamente ruim. Se torna ruim quando a pessoa para de observar as necessidades, os problemas e joga tudo para que Deus resolva, né? Então, eu tenho, né, as minhas dificuldades, os meus problemas, ao invés de eu buscar soluções para isso, eu simplesmente espero que Deus resolva os meus problemas e fico esperando, e eu vou continuar esperando, né? Porque as coisas não acontecem necessariamente assim, mas é um espaço, muitas vezes, de encontro consigo mesmo, de encontro com algo que tire desse turbilhão que é o nosso dia a dia. Mônica, o amor é um assunto presente nas canções, nos livros, novelas, nos clássicos de cinema e, por que não, na filosofia. Sim. Mas então, diga uma coisa, é verdade que o amor de hoje é menos duradouro que o amor dos nossos pais e avós? Por que isso acontece? Duração do amor. Que pergunta difícil, né? Já é difícil pensar o que é este amor. Poderíamos falar de várias formas de amor, né? Os gregos já falavam de várias formas de amor. O amor, quando nós falamos desse amor dos nossos pais, estaríamos falando do amor erótico, aquele que envolve desejo, né, do eros. Estaríamos falando do amor filia, que é o amor da amizade, daquele que compartilha, daquele que está junto. Acho que é mais esse. Né? Falaríamos do amor incondicional, aquele amor a a humanidade, o amor à beleza, né? O amor ágape. Será? Do que será que nós estamos falando? Né? Se é mais duradouro ou menos duradouro, penso que depende, né?
Vejo no consultório histórias assim incríveis, né, de amores que duram, né, uma vida inteira. A que nós estaríamos nos referindo? Né? Se for esse amor filia, como você falou, acho que é esse, né? Esse da amizade, do partilhar, do estar junto ali, né? Do companheirismo. Será que não é porque esse amor dos nossos pais e dos nossos avós não carecia de tanto questionamento como hoje a gente tem? Questionamento? Porque hoje tudo está mais latente, mais aberto, a gente tem mais informação, o jovem busca mais esse saber sobre o amor. E naquela época não, bastavam, vamos procriar, vamos nos unir para, será? Porque aí depende de como nós estamos vendo esse amor. Se for isso, vamos nos unir para procriar, então tem... Será que nós estamos falando de amor? Mas nós encontramos na filosofia, na literatura, descrições maravilhosas desse amor, esse amor que já era questionado, que já era pensado. Talvez sejam as formas de organização da nossa sociedade que sejam diferentes, né? Porque as pessoas... muitas vezes relacionam amor com instituição, família, né, com um casamento, mas o amor pode estar muito além disso, né? E pode estar nisso também, né? Pode estar presente nessas relações, nessas instituições. Se nós pensarmos, por exemplo, nossos avós, nossos pais, era uma relação que se estabelecia porque, de repente, houve um acordo entre as famílias. Os meus pais não chegaram a isso, já foi diferente, né? Mas vamos lá para trás, né? Um acordo entre as famílias e o casamento supunha uma responsabilidade. Uma responsabilidade de levar essa família adiante. A ideia de um casamento indissolúvel, né? Século XV, Michel Foucault, na História da Loucura, retrata, né, e relata as mulheres que eram consideradas loucas porque não suportavam as relações, né, não suportavam mais o seu casamento ou uma violência doméstica e decidiam pela separação. Elas iam parar nos sanatórios, né? Porque aquilo não era o habitual. Hoje, se nós formos internar todas as pessoas que decidem por se separar, não vai ter espaço para todo mundo, né? Aliás, talvez não sobe fora, né, do espaço de internação. Principalmente se tratando de mulher, que as mulheres... Né, mulheres, homens, enfim, né, as relações parecem mais curtas, né? Talvez porque nós busquemos outras coisas, não apenas essa constituição da família. Talvez você tenha razão nesse questionamento, né, de buscarmos outros elementos. Não sei. Em recente entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, a psicanalista Regina Navarro Lins afirmou que o casamento passou a durar menos tempo quando o amor entrou na jogada. Que é um pouco em cima disso que a gente está falando. Sim, sim. Faz muito sentido, mas é ao mesmo tempo tão contraditório. Como é que a filosofia enxerga isso? Sim, eu estava lendo um texto do Edgar Morin, eu ganhei esse livro de uma amiga, é um livro que acabou de ser lançado na França e na Espanha. Ele vai falar sobre essas questões cotidianas, né, a via, e há uma parte onde ele fala exatamente sobre esse assunto, né? Ele diz o seguinte, que nós vivíamos uma instituição, casamento, ali, né, com obrigações e pautada na obrigação. Então, você tem essa responsabilidade de cuidar da família, de, né, levar adiante essa família. Na medida em que entra o amor, ele fala exatamente isso, né? Na medida em que entra o amor, isso se modifica. Isso é ruim? Não, só é uma forma diferente, né? Se nós formos olhar o que é família hoje, né? O que é essa relação, é uma outra relação. Você não vai pensar em determinados aspectos, há pessoas que pensam, né? E que vão escolher um parceiro para se casar, um companheiro, uma companheira que tenha determinados elementos próprios para a constituição de uma família. Olha, esse daqui vai ser um bom pai, tem as qualidades, né, X, Y, Z, e aí cada qual dentro dos seus critérios. Mas na maior parte dos casos, se você pergunta por que você se casa, as pessoas, é o amor.
mas o que é este amor? Né? Ao mesmo tempo em que nós ouvimos o amor, aquele amor erótico, aquele desejo, aquela paixão que vem e que, né, movimenta isso, e a pessoa fala, porque eu conheci o fulano e eu, né, em 3 meses já me casei. Você fala, caramba, né, 3 meses, e aí começam os problemas, porque eu não conheço quem é esta pessoa com quem eu estou. Né? Eu atendi uma moça que a grande questão dela era nos relacionamentos, casou diversas vezes, porque ela primeiro casava para depois namorar. Então, mal conhecia, já casava. Opa, tô casada, e agora? E agora como é que eu lido com isso, né? Porque aí eu vou descobrindo como é essa pessoa, o que tem. O texto do Platão sobre o amor, o banquete, é um texto muito lindo, né? E ele diz assim, que primeiro nós amamos um belo corpo, né? Nos aproximamos por essa beleza física. E em pouco tempo descobrimos que existem muitos belos corpos por aí, então, né, isso não é um motivo de eu dizer eu amo esta pessoa. Num segundo momento, então, vamos amar a beleza interior dessa pessoa, né? Que interessante, mas descobrimos também que existem muitas pessoas belas interiormente. E aí nós passamos a amar aquilo que essa pessoa provoca em nós, que ela nos provoca a fazer, né? As ações que ela nos move. E aí vamos perceber que muitas outras pessoas também fazem isso, né? Provocam essas ações. Depois mais um degrau, né? Aí vamos observar que nós amamos, na verdade, uma beleza que está em todos, né? E aí o Platão vai para aquela coisa da ideia, Então, o verdadeiro amor para ele é esse amor das almas, um amor que está presente em todos os humanos, né? Mas é interessante a gente pensar que as relações de casamento, às vezes se dão por amor, às vezes não. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas se casam. Mas se for por amor, e se for por esse amor erótico, e de repente ele acaba, e pode acabar, existe algum motivo para se manter? Para algumas pessoas existe, para outras não. Acho que na maioria é porque... Será que não é porque as pessoas estão buscando esse amor, mas como se houvesse uma projeção dela no outro. Então não é um amor, na verdade, é uma falta de... Preencher uma carência, uma necessidade, uma falta. É quase um complemento, talvez. Talvez... mas talvez a questão aí, né, no que diz respeito à sociedade, seja até que ponto, né, esta relação atende àquilo que eu busco, que o outro busca, e essa relação está boa para ambos, e quais são os motivos que nós temos para manter essa relação. Nós não precisamos manter uma relação que é destrutiva só porque nós a estabelecemos. E talvez seja essa a mudança. Nós temos hoje a liberdade e a possibilidade de reavaliar, porque é muito difícil escolher, principalmente porque nós estamos em movimento, nós nos modificamos. Me caso com você hoje, mas nós nos modificamos e amanhã eu não sou a mesma pessoa, nem você é a mesma pessoa. Muitas coisas aconteceram, né? E será que ainda temos elementos que permanecem e que fazem essa relação ter sentido para nós? Então, esse ditado do famoso DR, então, ela é pertinente nesse caso. Super pertinente, porque se não há esse, para atualizar. Se não há esse bate-papo, esse convívio, Sim. isso pode Sim. esmorecer. É interessante, às vezes as pessoas chegam no consultório com isso, né? Olha, eu gosto muito do fulano ou da fulana, né? Nós vivemos há anos juntos, mas não sei, em algum lugar aí na nossa história aconteceu da gente pegar caminhos diferentes, né? E aí, como a gente trabalha com a história de vida da pessoa, ela vai recontando essa história e localiza. Foi aqui, ó. Aqui eu vim para cá e ele foi para lá. E aí a coisa não, né? Não caminhou como nós havíamos previsto. Então, é bastante comum isso. O que se espera hoje de um casal? Nossa, como é difícil isso, né? Eu atendi há pouco tempo um casal que está prestes a se casar, né? E, nossa, é tão difícil, assim, as expectativas, né?
o que os outros esperam de nós, o que eu espero dela, o que ela espera de mim, né? Penso que nós esperamos muitas coisas, mas o que é mais importante numa relação dessa natureza é o que você acabou de falar, né? A famosa DR, vamos conversar, vamos dialogar, vamos construir juntos algo, né? Porque um casal está construindo uma vida né, junto com o outro, um junto com o outro. Então, é muito importante que as questões possam ser ditas, possam ser pensadas, que essa cumplicidade possa acontecer sempre. Embora existam formas de casamento que sejam muito diferentes disso e deem muito certo, né? Eu atendi um casal engraçadíssimo, porque a forma deles se manterem casados era briga. Sem briga, a vida não tem graça. Nossa. Então, cada pessoa é de uma forma, né? Não dá pra gente criar um modelinho e falar assim, olha, espera-se, né, de um casal que ele, né, seja assim, assim, assim. E cumpre. Não, existem, né, esses modelos, esses padrões, esses formatos, mas que são formatos que na vida real nem sempre são condizentes com aquilo que a gente tem. Atendi uma moça cujo casamento, ela dizia assim, eu tenho um marido perfeito, está tudo perfeito, mas eu não estou feliz. Meu casamento é perfeito, dentro desses, né, padrões, mas eu não estou feliz, porque para mim é diferente, eu preciso de outras coisas. Então, o que cada um precisa. Então, a conversa pode ser interessante para isso, né, para eu conhecer e descobrir o que eu preciso, o que o outro precisa, nós observarmos isso, olharmos, ouvirmos, isso é muito importante. Eu acho que isso, para encerrar esse bloco, também tem a ver com os filhos, porque essa pergunta, o que se espera de um casal, a gente espera que prolifere o amor e esses filhos sejam frutos desse amor, né? E hoje em dia eu acho que está cada vez mais escasso. E é interessante isso, né? Há alguns casais que se sentem muito mal diante dessas cobranças. Porque casar implica necessariamente em ter filhos. Não necessariamente, nós podemos ver aí relações que são relações sem filhos, ou porque um não pode, o outro não pode, ou por opção, o que é muito comum hoje, porque é preciso pensar bastante antes de se ter um filho, né? São muitos os fatores. Ao mesmo tempo, pensaríamos, nossa, mas é a forma de preservação da espécie, né? Nós termos filhos para que a humanidade continue, sim, mas não precisa ser uma regra necessária a todos, né? Há casais que vivem muito bem sem filhos por opção e isso não é um problema, ao contrário, né? Às vezes é a solução. Bom, Mônica, vamos entrar agora num sucesso profissional. Uau! Atualmente todo mundo parece ter o mesmo objetivo, né, de construir uma carreira sólida e rentável. Nessa busca por ascensão profissional, a maioria das pessoas acaba passando por cima de tudo e de todos. Como as questões éticas influenciam esse comportamento individual nessas horas? Você falando, me vem à mente o texto do Thomas Hobbes, o Leviatã, né? Onde ele vai descrever uma natureza humana extremamente competitiva, o homem, o lobo do homem, o homem é a única espécie que é predadora de si mesma. E isso é bastante utilizado nesses contextos de trabalho. O Thomas Hobbes está localizado num momento de capitalismo já se desenvolvendo e ele escreveu para defender os interesses da monarquia absolutista, mas o público ao qual ele se dirigia era a burguesia que estava ali em ascensão e que precisaria, de alguma maneira, aceitar a legitimidade do poder do rei, né? Então, ele tem alguns princípios interessantes, alguns comentadores colocam 3 frases como síntese do pensamento dele, né? Comparando a vida a uma corrida, né? A felicidade consiste em vencer a corrida, ultrapassar sempre a felicidade. Perder a corrida, ou ser ultrapassado, vamos colocar assim, né? Ser ultrapassado é miséria.
e desistir é a morte. Então, parece que a gente vem constituindo uma sociedade a partir destes e de alguns outros princípios daquele momento histórico da modernidade, onde nós estamos sempre nesta corrida, né? E a cobrança é uma cobrança constante, né? A tal idade você ainda não está colocado, como assim? Né? Visando, né, sempre mais e mais e mais. Então, é uma cobrança muito grande por esse sucesso, por essa realização, que na maior parte das vezes está vinculado ao fator econômico, né? Tanto que é muito interessante jovens que vêm conversar, né? Puxa, eu queria estudar filosofia, mas os meus pais não consideram uma boa opção, porque não é uma profissão, né, rentável, uma profissão de sucesso, é algo que, né, difícil. Ou quando eu comento com algumas pessoas que eu fiz graduação em filosofia e em música, nossa, mas você é muito desprendida, né? Porque isso não é uma coisa que dá dinheiro e como é que você vive, né? O que você faz? Porque é como se nós tivéssemos, né, um caminho traçado, que tem muito a ver com esse momento histórico, que era um momento de debate e de disputa para quem vai ficar no poder. E a burguesia que estava em ascensão era uma classe que construiu, né, o seu patrimônio através do trabalho. Então, essa questão profissional é uma questão que ganha peso aí nesse momento. Tanto que trabalho antes desse momento histórico não era lá muito valorizado. Ele passa a ser valorizado a partir deste momento histórico em que você tem, né, já chegando ao poder, uma classe que ascendeu através do trabalho. Bem, hoje, né, nós temos problemas seríssimos, inclusive no mundo empresarial, que são derivados dessa forma de pensar, né, e que vão cobrar, por exemplo, uma qualidade total, avaliação individual, né, e somando-se a isso um processo de terceirização que faz com que a pessoa acabe não se sentindo pertencente àquele processo, àquele grupo. Isso tem sido apontado por vários estudiosos como causa de grandes processos depressivos, suicídios no trabalho, né, algumas coisas. É como se o indivíduo não tivesse mais importância. O que importa é o... Sim. Trazendo isso para cá hoje, é como se, por exemplo, a classe média nossa está subindo cada vez mais, enquanto poder aquisitivo, mas enquanto emocional e cultural, não cresceu em nada. Então, como se a sua vida se restringisse a um sucesso não profissional. Exato. Bom, nos dias de hoje, a gente está falando dessa questão profissional, né? Ela está muito ligada à identidade. Na hora de se apresentar, as pessoas dizem, eu sou fulano da empresa e tal. Você se torna mais ou menos importante se a empresa para a qual você trabalha é reconhecida imediatamente pelo seu interlocutor. De que forma isso aconteceu e por quê? É ainda esse processo, né? E esse processo que sai do simplesmente, olha, o trabalho é uma forma aqui de constituição, de realização humana, né? O veículo através do qual nós vamos construir aqui a nossa sociedade, a nossa forma de vida, e passa a ser a própria, né, forma de vida. Então, a própria identidade da pessoa relacionada a esse universo, à corporação. Um rótulo, talvez. Um rótulo que divide, né? E dependendo do sucesso, e aí não é só mais o seu sucesso, é também, mas não só o seu, mas o sucesso da empresa na qual você trabalha. Isso faz com que haja uma procura por esses nomes, por essas marcas, né? E eu acho interessante alguns estudos, né? Por exemplo, Humberto Maturana é um biólogo que tenta mostrar que a tese do Thomas Hobbes não faz sentido, né? Por quê? Ele diz que nós somos seres coletores, nós não somos seres predadores. Se nós fôssemos predadores, diz ele, do ponto de vista da biologia, nós teríamos garras, teríamos presas, nós não temos, somos frágeis.
Aí ele diz, vejam o nosso prazer em coletar no supermercado, no shopping center, né, o prazer da compra, que é a nossa forma de coleta contemporânea. Quando ele traz isso, ele coloca como o ser humano conseguiu sobreviver. Conseguiu sobreviver na medida em que ele se uniu aos outros da espécie e constituiu uma sociedade. Constituiu vida em sociedade, mente, linguagem, né, desenvolveu elementos que permitiram a sua sobrevivência apesar da sua fragilidade biológica, né? Então, a sua força biológica veio justamente disso, da nossa capacidade de pensar, de nos comunicarmos uns com os outros e de construirmos algo juntos, porque sozinhos somos frágeis, juntos somos fortes. Isso, de um lado, é bem interessante para nós revermos essas teses, né, e não partirmos do princípio que somos seres ambiciosos, predadores por natureza, e que é da nossa natureza passar por cima do outro, né? A questão ética que você colocou anteriormente, eu acabei deixando ela um pouquinho de lado nesse contexto todo, né? Porque esse ethos, né, como eu convivo, como eu conduzo a minha vida junto com o outro, né, na sociedade, na organização da sociedade, é que vai permitir que nós possamos nos manter vivos. Se eu passo por cima disso, eu não só destruo o outro, mas eu gero desequilíbrios no todo social. Na antiguidade, a preocupação com esse todo era muito grande, né? Nós tínhamos lá a ideia de um cidadão que vive na polis. Então, quando se falava em cuidar de si, né, que conhece-te a ti mesmo, né, do princípio délfico, né, que aparece lá no discurso socrático, conhece-te a ti mesmo é o quê? É conhecer para cuidar. Cuidar de quê? Cuidar da polis, né, da vida em sociedade. Porque acreditava-se que não é possível viver bem numa sociedade que vai mal. Se a sociedade está desequilibrada, ela vai trazer problemas, ela vai trazer doenças, ela vai trazer dificuldades, né? A natureza também, né? Não é possível viver bem numa natureza desequilibrada, porque essa natureza vai trazer para nós elementos que vão tornar a nossa vida inviável. Então, se eu penso, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ver aqui qual vai ser o resultado daquilo que eu vou fazer para mim, o resultado talvez financeiro, um resultado de status, né? Talvez eu perca essa dimensão. Então, hoje existe um movimento, principalmente depois das duas guerras mundiais, principalmente a partir do momento em que começamos a observar a necessidade de pensar a nossa vida, repensar a nossa vida em sociedade, nós começamos a olhar um pouquinho mais para isso, mas ainda não é um movimento muito grande, né, principalmente no mundo corporativo. Olhar um pouquinho mais para isso e o que eu preciso para ficar bem, mas também para manter bem a sociedade onde eu vivo, né, o ambiente, preservar esse ambiente, porque eu sou parte constituinte dele e eu não vou conseguir sobreviver se ele for destruído. O que eu faço se eu estou bem, mas eu saio nas ruas e nas ruas a violência gerada muitas vezes por causa da condição miserável, que talvez seja fruto de uma ação minha, né? Então, por outro lado, o que nós temos? Talvez essa forma de nós nos associarmos, que o Maturana diz que é aquilo que fez com que nós sobrevivêssemos, talvez seja também uma forma, né, de sobrevivência na sociedade. Eu consigo sobreviver na medida em que eu pertenço a um grupo que consegue se destacar, né? E aí vamos sair aí do Maturana e vamos pensar um pouquinho na análise do poder e da sociedade que o Michel Foucault faz, né, no século XX. O Michel Foucault mostra uma estrutura da sociedade onde existe uma conduta, né, uma regra de ação que, de certa forma, é colocada por aqueles que têm um certo poder de colocar essa regra de conduta, mas ele traz a possibilidade de encontrarmos as brechas para a contraconduta. Então, eu posso ser muito feliz
se eu conseguir me colocar lá naquela empresa que eu quero e encontrar aquela identidade e viver dentro dessa conduta. Perfeito, isso é uma forma de vida. Mas eu também posso ser muito feliz se eu não me colocar desta maneira, eu me colocar de uma outra maneira. Né? Por exemplo, criar o meu próprio negócio ou, por exemplo, me associar a outras pessoas que estão pensando mais ou menos como eu estou pensando e buscando formas de vida diferentes. A questão é que muitas vezes nós vamos por um caminho onde nós queremos uma única forma, aquilo que o Michel Foucault vai falar do mesmo, né? Que se constitui aí nesse período da modernidade. Ele faz uma análise ali entre os séculos XVI, XVII, XVIII, né? Até meados do século XIX. E aí você tem normas, né? Tem todo um processo de estabelecer o que é normal, né? Quais são os caminhos. E nós vivemos ainda hoje muito disso. E esquecemos que essa é uma forma, existem outras. Há muitas pessoas que entram nesses processos depressivos e que ficam muito mal e que não veem sentido no que fazem e estão lá no topo, trabalhando naquela empresa que é, né, top, com um cargo ótimo, só que, né, não estão bem, porque não responde às suas necessidades. Voltando um pouquinho, quando a gente falou do casal, família e tal, você disse que pode ter mais de uma forma. Sim. Só que essas formas não são explicadas, explicitadas, ou debatidas, ou incutidas, sei lá, que palavra mais filosófica aí, enquanto adolescência, nas escolas e tal. Quando a gente se dá conta disso, a gente está na fase adulta para mais, né? É verdade, nos ensinada uma forma, né? A gente só segue aquela... Como se a vida, a única possibilidade de vida estivesse ali. Exato, mas existem muitas outras cores, né? Muitos outros tons, então muitas possibilidades, inclusive algumas que nós podemos criar. Né? Algumas coisas que não existem aí. Olhe para as profissões hoje. Há um tempo atrás, algumas delas não existiriam. Elas surgiram porque alguém teve uma ideia, alguém pensou em algo completamente diferente. Muito provavelmente, esse alguém recebeu o rótulo de maluco, você é maluco, isso não vai dar certo. Por exemplo, o nutricionismo. Né? Eu lembro que na minha época de faculdade as pessoas abominavam. Falavam, imagina, isso vai passar fome e tal. Hoje está super em alta. Sim, exato. Diante de tudo isso, né, a gente podia ficar aqui falando horas, né? Que o assunto é tão bacana. O que você acha sobre o dinheiro? Qual é o peso do dinheiro hoje em dia? Sim. Bem, nós vivemos numa sociedade capitalista que trabalha com a questão do acúmulo de capital, né? Então, o dinheiro muitas vezes perde a sua característica originária, que era ser um instrumento de troca, né? Vamos facilitar aqui a troca. E ele passa a ser valorizado por si mesmo, a ponto de justificarmos várias situações de morte, situações, inclusive a própria vida, muitas vezes, né, sendo colocada abaixo deste valor, né? Justificamos muitas situações em nome desse dinheiro. Justifica o meio. Acaba se tornando isso, né? E pior, ele virou fim quando, na verdade, ele era meio. Né? Nós trocamos uma coisa pela outra. Se nós formos na história da filosofia, nós vamos encontrar desde Aristóteles, por exemplo, na Ética, na Nicômacos, ele diz o seguinte, que não é possível fazer boas ações se nós não tivermos uma estrutura, os bens necessários para isso. Então, isso é algo que nós precisamos cuidar. Nem sempre esses bens vêm a partir do dinheiro. Né? Isso já não é o Aristóteles, né? O Aristóteles ficou lá. Às vezes, para conseguir fazer algo, existem outros caminhos. Né? E eu atendo algumas pessoas que às vezes dizem assim, eu não posso ser feliz porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso namorar porque eu não tenho dinheiro. Porque para namorar eu tenho que ter dinheiro para sair, para ir, né, num lugar, para... E olha, será que nós não estamos nos confundindo e vivendo em função daquilo que seria um meio, transformando esse meio num fim, como ter dinheiro é tudo?
Por outro lado, atendo pessoas que têm dinheiro e que isso não é tudo. Aliás, falta muita coisa. Aqui parece que tem duas vertentes, né? Tem esse bloco de pessoas, que é a grande maioria, que passa a vida buscando esse dinheiro, né, em diversas funções, que você vê que passa a vida ali labutando, trabalhando, não viu essas cores que você falou, não se abriu. Outros, talvez pela ignorância. Às vezes você pergunta, por exemplo, uma pessoa que nasce num sítio, né, eu nasci no sítio, por exemplo. Quando eu vou lá visitar e tal, e vejo os meus amigos lá de infância, eles ficaram ali, eles são felizes daquele jeito. Mas eles sabem que existe o outro lado da margem do rio. Sim. Mas optaram por ficar ali. Sim. Bem, tranquilos. A outra grande maioria sabe também que tenta ficar o tempo inteiro lutando por aquilo, mas parece que esse aquilo não basta. Consegue uma coisa, quer a segunda, quer a terceira, e a vida se esvai. Aí é bacana porque a próxima pergunta que eu vou te fazer é justamente em cima dessa frustração, né? Essa ansiedade por esse sucesso profissional acaba se transformando em cobrança para muita gente, né? E então é possível lidar com tudo isso sem conviver com uma sensação constante de frustração? É complicado isso, né? Porque, por exemplo, eu atendo uma pessoa que tem como objetivo provar que é possível viver sem dinheiro, né? E aí ele me diz assim, olha, será que eu sou louco? Porque as pessoas dizem que eu sou maluco. Será que eu devo abandonar tudo e pegar um emprego para ter um salário e deixar todos os meus projetos de vida de lado? Aí pensando um pouquinho sobre isso, ele diz, mas se eu fizer isso, acho que eu não sobrevivo. Porque a vida, para mim, tem sentido nesse processo. Então, algumas coisas são muito difíceis. Quando nós estabelecemos como objetivo, aquele único objetivo que nos foi ensinado num primeiro momento, olha, é preciso atingir um nível tal, um grau tal, um padrão tal de vida, isto é ser feliz, ou aquilo que muitas vezes é divulgado na mídia como sendo, né, olha, é aqui, este é o padrão, chegue aqui. Algumas pessoas olham à sua volta e dizem, nossa, eu nunca vou conseguir chegar. Outras dizem, eu não quero isso. E isso gera bastante frustração. Gera frustração você ver aquilo que você não tem acesso. Gera frustração você saber que o que esperam de você é algo muito diferente do que você quer. Então você pode estar muito bem. Seja para menos. Sim, sim. Você pode estar muito bem naquele contexto, mas de repente tem a cobrança do outro, né? Mas e aí, né? O que fazer com isso? Então, me parece que talvez nós pudéssemos olhar um pouco mais para nós e observarmos as nossas próprias necessidades, deixando um pouquinho de lado esses padrões. É claro que olhar para as nossas necessidades supõe olhar o nosso contexto. A filosofia sempre vai observar as questões dentro dos seus contextos. Então, no contexto em que eu vivo, como esses seus amigos que você diz, né, eles resolveram ficar lá no sítio, né, mas eles sabem que tem o outro lado. Então, este saber é importante, né? Um saber não só das possibilidades existentes, mas daquilo que é a minha necessidade, que é a minha possibilidade. O que eu quero diante dessas possibilidades? O que me faz bem? O que me faz feliz? Né? O que me traz coisas boas, um bem-estar dentro dessas possibilidades existentes? O que eu gostaria de fazer até aqui, mas eu convivo com pessoas que eu amo, que estão aqui e que querem que eu me dirija para cá, né? Como eu vou conciliar isso? Existe alguma maneira de dialogar com essas pessoas? E eu as amo, elas me amam e eu posso simplesmente explicar para elas, olha, em que linguagem eu posso usar para dizer isto aqui não é o que eu busco para mim, o que eu busco para mim é isto aqui, eu estou bem aqui. Vocês não precisam se preocupar comigo. Muitas vezes o conflito está aí, na cobrança do outro. E a pessoa está bem com aquilo que ela está fazendo, da forma como ela está vivendo, mas vem o outro. E é importante
essa fala do outro, essa cobrança do outro, porque esse outro tem significado na vida dessa pessoa. Então, os pais que cobram, os filhos que cobram, os amigos que cobram, como eu lido com isso? Mais do que essas cobrranças, as cobranças individuais. Estou com, sei lá, 30 anos e não atingi aquele ponto que um cara de 30 anos deveria atingir. Né? E de repente você vai olhar a história da pessoa, a pessoa fez tantas coisas, tantas outras coisas muito mais interessantes do que estar naquele ponto que seria um padrão. Né? Será que nós conseguimos olhar para a nossa história fora dos padrões e valorizar aquilo que nós estamos construindo? Ao mesmo tempo em que nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos percamos, porque eu posso me fechar aqui, né, por vários motivos, por exemplo, porque eu tenho medo de encarar determinadas situações, porque eu tenho medo do fracasso, da frustração, e aí eu me fecho e digo, eu não quero, como a historinha, né, da raposa e das uvas, né, que ela não consegue pegar e diz as uvas estão verdes, né? O que se passa realmente? Então, esse olhar para si e olhar para o mundo à sua volta me parece ser uma forma interessante de trabalhar essas questões. E assim, então, encerramos este bate-papo filosófico. Eu espero que você tenha gostado e que, a partir dele, possa perceber como os grandes pensadores podem ajudá-lo a compreender melhor e até resolver questões cotidianas. Se você tiver alguma dúvida sobre o que falamos aqui ou se quiser se aprofundar, entre em contato com a nossa especialista, Mônica Ayub. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado a você pela companhia, um grande abraço e até a próxima.